Boa tarde, minhas queridas, da paz do Senhor Jesus. Minhas irmãs queridas, eu venho aqui hoje falar sobre a leitura bíblica que está lá em Mateus 18, 21, 22, que nos fala sobre o comentário de Pedro com Jesus, quando ele perguntou ao Senhor e até quantas vezes nós devemos perdoar, né? Se era 7 vezes, e o Senhor Jesus foi e disse a ele: não, Pedro, 7 vezes não. Por que não 70 vezes 7, né? Então, esse número, se a gente for imaginar, é um número surreal, é um número que Jesus quis dizer assim, que era todas as vezes que precisasse perdoar, o perdão é infinito, é para você dar sempre o perdão, né? O que podemos falar sobre o perdão? O perdão é um dom real, porque é algo que nasce dentro de cada um de nós. É uma dádiva de Deus. Assim como em muitas passagens bíblicas, nos conta de ações louváveis de perdão. No caso, lá do filho pródigo, né? Aquele filho ingrato, que foi tão ingrato com seu pai, né? Que trabalhou a vida inteira para eles mesmos, mas ele antecipou tudo, ele meteu os pés pelas mãos, ele foi desobediente, né? A seu pai, não quis saber do amor que seu pai tinha com ele, não quis saber de nada, levantou o nariz e foi-se embora, né? E depois voltou, porque lá fora, quem era o pai dele lá fora? O mundo, e ele já se encontrava sofrendo, batendo de porta em porta, e lá ele ficou comendo as bolotas dos porcos, e se lembrando como o pai dele tratava os seus funcionários, né? E ali ele voltou arrependido e foi louvável a atitude daquele pai em perdoar o seu filho. Quando nós perdoamos, nós não estamos fazendo bem para aquele que nós perdoamos, e sim para nós. Porque aquela ferida que foi aberta naquele pai, ali foi o remédio, foi a medicação, foi o que cicatrizou, e ali ele perdoou seu filho, recebeu de braços abertos, e conta a Bíblia que ele deu uma grande festa pela volta do seu filho. O meu filho viveu, estava morto e viveu. Há um significado nisso espiritual, sim, porque ele morreu espiritualmente e ele foi-se embora. E ele ressuscitou no próprio instante que ele se arrependeu e sentiu falta do colo do pai, da presença do pai, do carinho do pai, né? Então o amor foi muito maior. O amor venceu a raiva, venceu a decepção. O perdão é uma forma de amor para com o próximo. Até aquele filho que magoou seus pais, como no caso do filho pródigo, né? E o pai conseguiu perdoar o pai, né? E conseguem passar uma borracha em tudo aquilo que o feriu, em todo aquele sofrimento, né? O que causou aquela ferida no seu coração. E como eu já disse, foi a medicação, foi a cura, foi o antibiótico, né? Não podemos, nós, mulheres, mães de família, ser mães com excelência? Podemos sim, se tivermos feridas na alma, porque muitas mães infelizes trazem também infelicidades para seus filhos e as suas famílias. Então, podemos ser mãe com excelência quando nós temos o perdão e a misericórdia no nosso coração, quando nós aprendemos com Jesus a perdoar, quando nós aprendemos com Jesus a ter misericórdia do outro. E quando fazemos isso, é como eu disse antes, nós estamos usando um antibiótico do céu, que é para cicatrizar aquilo que está ferido dentro de nós, né? E esse antibiótico, ele é valiosíssimo porque vem das mãos de Deus. E feliz daquele que tem um coração perdoador, né? E as mães infelizes, infelizmente, elas terão filhos infelizes. Filhos que não vão dar certo, porque foram criados no meio da amargura, no meio da infelicidade, no meio da contenda, nunca recebeu um carinho, porque também ela não tinha carinho para dar, porque tinha sua alma ferida e abatida. Mas no próprio instante que a mãe libera este perdão, ela será uma nova criatura e terá um novo coração, concorda? Jesus foi o maior exemplo quando na sua morte de cruz, expirando a morte, ainda disse assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo, né? E ele perdoou os seus algozes, aqueles que tinham lhe maltratado, lhe surrado, lhe espetado com aquelas lanças. Meu Deus, coisas terríveis Jesus passou. Terrível, minhas irmãs, dores profundas.
profundas, na alma, na carne, ele sofreu tudo. E olhe, vou dizer uma coisa, ninguém teve um amor maior do que Jesus. E ele perdoou. Ele perdoou. E esse perdão do Senhor, que é por conta desse perdão que nós estamos aqui hoje, por conta desse antibiótico que jorrou naquela cruz, junto com o sangue de Jesus, é que nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, porque Ele é um Deus supremo e perdoador. Ele deu exemplo para nós. E ainda, ali naquela cruz, Ele se preocupou conosco. Ele se preocupou, que Ele morreu e Ele desceu na morte, lá e fechou o inferno e pegou as suas chaves. E ninguém abre, ninguém entra, só quando Ele voltar. Ele ficou muito preocupado com os falsos profetas, com aqueles que pregam o amor falso, um amor que é cheio de esperanças falsas. O amor de Jesus não, é um amor pleno, é um perdão pleno. Olhe, quando você está enferma, pode prestar atenção se você estiver enfermo, se você estiver sozinha, se você receber uma visita de uma pessoa que você gosta, uma palavra dela entra como açúcar no seu coração. Assim é o perdão. O perdão é aquele desinfetante que lava, é aquele antibiótico que cura, é aquele metiolatezinho que é passado ali para cicatrizar todas as feridas. Muitas são as feridas hoje. Principalmente nós mulheres, existem mulheres que sofrem com seus filhos, sofrem com seus maridos, mas elas sofrem muito mais, porque elas se maltratam, elas não têm o dom de perdoar, não é verdade? Não tem o dom de perdoar, mas se ela pedir ao Senhor, o Senhor dá esse dom, porque o Espírito Santo, o Consolador, ficou conosco. E nós temos que ter esse dom de perdoar, para que mais tarde nós possamos ser perdoados. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8 em diante, fala da morte de Estevão, que também foi outro, que foi o primeiro mártir, que ele perdoou, também foi exemplo, assim como Jesus, que na hora que os seus algozes estavam ali apedrejando ele abriu seus olhos e disse que viu os céus abertos, que via Jesus, e pediu a ele que perdoasse aqueles que estavam apedrejando eles, porque eles não sabiam o que faziam, Aquelas pessoas estavam ali tudo fora de si, tudo louca, tudo endemoniada, porque uma pessoa para apedrejar a outra até a morte são demônios, Nós temos que perdoar os que nos ferem, porque se nós perdoamos o que nos fere, Jesus também vai nos perdoar. Nós temos que tirar de nós aquelas feridas, com o perdão serão saradas. São feridas da alma. Muitas vezes vivendo infeliz, ensinando perdão aos seus filhos, mas primeiro você tem que se perdoar você mesma. Quantas vezes mulheres ensinam seus filhos, mulheres crentes, são crentes, vivem na obra de Deus, vivem na palavra do Senhor, mas são pessoas infelizes por dentro, são pessoas com a vida espiritual escura, são pessoas com ferida no seu coração, e ela perdoa de boca para fora. Ela ensina os filhos, prega o perdão, mas a primeira pessoa que ela tem que perdoar é a si mesma. É a si própria. É querer ficar bem, querer ficar em paz com Jesus. E assim, para poder ensinar seus filhos a perdoar, a serem homens de bem, mulheres de bem, valorosas, mulheres com coração misericordioso, os homens também, As crianças hoje, elas estão crescendo muito rápido espiritualmente, ou para o bem ou para o mal, infelizmente. Porque muitas vezes estão aprendendo mais lá fora do que dentro das suas casas. E esse é o cuidado que nós, mães, temos que ter. É ensinar mais dentro de casa do que eles aprender lá fora. Porque o que vão aprender lá fora não edifica. Eles não sabem o que é o perdão. Eles não sabem ainda, muitos não sabem ainda nem o que é uma ferida na alma, eles não sabem nem o que é a alma. Então são crianças que vão depender de mãe, de avós,
aqueles que estão ali ensinando a ele, pregando a ele o perdão, para mais tarde eles poderem crescer, seres humanos com misericórdia. Só o que a gente vê na televisão hoje são jovens armados querendo matar, sem misericórdia, né? E é assim que nós temos que criar os nossos filhos. Mas primeiro, se tiver ferida na sua alma, você tem que perdoar a si mesma, para poder você perdoar. E quando você se perdoa, aí você nasce de você uma nova criatura, uma nova vida. É verdade? Porque não fomos capazes de perdoar, né? As nossas fraquezas que em nós nasceram. O perdão é um antibiótico da alma, é a chave para entrar no céu. Se lembre, sem essa chave, a porta do céu estará fechada para você. Então, minhas irmãs, o que eu quero dizer é que nós temos que trabalhar no nosso coração o amor e a misericórdia e o perdão. Porque se você não tiver o perdão, minha irmã, você nunca vai ser feliz, você não vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, você não vai conseguir viver feliz e em paz a palavra de Deus. Você tem que fazer do jeito que Jesus fez, ensinar e perdoar, né? E se lembrar que o perdão, ela é a sua chave da salvação. Se você não tiver um coração perdoador, se você for uma mulher amargurada, você não vai conseguir ter paz nem aqui, nem na eternidade, porque você não vai conseguir entrar no céu. Então, vamos trabalhar em nós, para que nós possamos conhecer o perdão de Deus, o amor de Jesus, né? Quantos exemplos temos aí? Mulheres que perderam seus filhos assassinados e elas vão lá na cadeia, minha irmã, e perdoa. Olha que coisa mais linda, porque eu não sei também se eu teria essa coragem que essa mulher teve. Mas é uma coragem louvável, com certeza. Ela obteve de Deus um ganho muito maior. Ela perdeu o filho dela, mas o que ela ganhou, perdoando aquele homem, olhe, não tem preço. Viu? Por isso, vamos agradecer a Deus, né, pela dádiva do perdão e aprender a ser perdoadora, a ter misericórdia e a viver no amor de Deus. Amém? Eu espero que essa mensagem sirva de abrir a sua mente, o seu coração e saber que Jesus, ele é aquele que nos perdoa, está pronto a perdoar. A paz do Senhor Jesus. E vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te pedimos que o Senhor, junto com seu Espírito Santo e seu Filho, venha nos ensinar a perdoar. Nos dá, Pai, o perdão que vem de Ti. Jesus, grande é o Senhor. Meu Deus, Tu és o grande eu sou, o Deus de Israel. Para Ti não há nada impossível, Senhor. Faz nascer dentro de nós, Senhor, um coração pleno, perdoador, o amor, Jesus. Abençoa a nossa família, os nossos filhos, nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos aprender contigo e criar os nossos filhos na Tua palavra, no amor, e ensinar para eles, Pai, o perdão. Porque sem o perdão, Senhor, jamais nós vamos ver a Ti. O perdão, como eu disse, Senhor, para mim e para nós é a chave para nós podermos entrar nas mansões celestiais. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina a perdoar. Amém? Glória a Deus.